7. Obsessão, vingadora e pertinaz. O homem são os seus atos. A soma das ações de cada ser constitui o caráter, qualidade inalienável do indivíduo. Legatário dos próprios feitos, o espírito evolui mediante as atividades empreendidas, ressarcindo em cada avatar os compromissos negativos granjeados na vida passada, sob os estímulos das realizações enobrecidas de se que tenha feito o autor. Todos conduzimos a soma das nossas qualidades que formam o patrimônio que nos capacita a avançar ou estagnar, aprendendo, porém, sempre e incessantemente de modo a crescer na direção da vida. O destino, portanto, estamos a tracejá-lo cada momento, mediante as atitudes assumidas em cada etapa vencida, em cada jornada a vencer. Fiamos e desfiamos a rede do porvir, estabelecendo as medidas necessárias à felicidade ou a desdito de que somos responsáveis, autores do nosso sofrer ou alegria. A esse emaranhado que faculta a acesse ao planalto da alegria ou a descida ao vale dos sofrimentos, denominamos karma, ou lei de causa e efeito, perante cujas diretrizes nos fazemos joguetes dos próprios desejos. Deus, a suprema governança do universo, estabeleceu leis de perfeita e soberana harmonia que o homem não pode desconsiderar levianamente. Toda ação produz resultados que decorrem do seu impulso e da direção que lhe é dada. Cada vez que desrespeitamos por preguiça ou rebeldia o estatuto sagrado da vida, sofremos naturalmente a desarmonia de nos fizermos promotores. É justiça e é também amor. A todos são concedidos os tesouros do discernimento e a responsabilidade é valorizada, tendo-se em vista o grau de entendimento de cada criatura. Mais lucidez, maior soma de responsabilidade. Por isso, o Senhor Jesus foi categórico. Mais se dará àquele que mais haja dado. Ante a grandiosidade da vida que nos escapa no atual estado de inteligência, todos somos iguais, crescendo pelo próprio esforço a ingentes conquistas, sob a excelsa misericórdia do nosso Pai. Assim, o amor é fonte inexaurível à disposição de quantos desejam felicidade e paz. O ódio, do mesmo modo, é reação do primitivismo animal, instinto em trânsito para a inteligência, que ainda não pôde superar as expressões dos começos passados. Portanto, o homem é o que pensa, o que faz e o que deseja. Ninguém consegue evadir-se do país da consciência. Ali não há portas escancaradas para uma fuga permanente. A lucidez, obliterada pelo ópio da ilusão ou anestesiada pelo tóxico do prazer, um dia se aclara, desperta para o óbvio da realidade e o indivíduo acorda para as amargas meditações em torno do que já feito, do deixado de fazer e do que poderia ter realizado. Mágico, desenhista, quando a razão desperta, apresenta nas telas da mente o painel vivido das ações e, como num cinemascópio tridimensional, movimenta-se todas as ações em caráter duplo, como fizemos e como poderíamos ou deveríamos ter produzido. O que decorre desse encontro consigo mesmo, para o espírito que se redescobre em falta, constitui o travo ácido do arrependimento, que alongado é inoperante e negativo, e do remorso, que demorado é verdugo implacável, mas que não resolve a palpitante questão.
Somente a conscientização da responsabilidade e do legítimo desejo de reparar, empenhando todo o esforço sob o preço da renúncia e da abnegação, constitui amenidade na canícula da dor superlativa que domina o ultrajante, ora ultrajado pelo despautério em que se comprazia. O gozo furtivo e a glória indébita, a ambição desmensurada e a sovinice soez, a inveja criminosa, a prepotência venal, a incúria de qualquer matiz e a traição sob qualquer ângulo, o orgulho vão e a soberbia nula, a luxúria absurda e o despotismo de toda a espécie, a indiferença à dor e o egoísmo aos seus disfarces, por mais que se encontrem velados na astúcia ou na habilidade da dissimulação, diluem-se ante a luz da consciência em despertamento, produzindo alucinação nos seus famanazes, que padecem então séculos a fio nos sorvedouros da reparação ou nas situações estanques da autopunição em que se depuram para reincentar o caminho atravancado de escolhos que constituem barreiras a superar e testes para avaliar o esforço desprendido na recomposição das leis divinas antes desrespeitadas. A cada um segundo suas obras, afirmou Jesus, refletindo a justiça e o amor de Deus. Na aferição dos valores, a renúncia ante o gozo não fruido, a abnegação face ao sofrimento, tendo em vista a felicidade de outrem, o sacrifício ignorado praticado na intimidade do silêncio, com o objetivo de ajudar o próximo, o perdão indistinto, a bondade generosa e ampla, o amor dilatado até mesmo aos inimigos, as lâmpadas acesas da caridade, toda expressão de virtude incendeia o céu interior do homem e fá-lo-á dulcificado pela paz, multiplicando nele as bênçãos do júbilo, que pode continuar a esparzir como semente de felicidade pela senda por onde segue. Por isso, o Mestre Divino acentuou que são bem-aventurados os padecentes, os sacrificados, os pacíficos, os que amam, deles sendo o reino dos céus, desde a terra na qual estabelecem as balizas da superior construção. Em sentido oposto, todo homem que ludibria equivoca-se em si mesmo. Aquele que consuma um crime infelicita-se. Quem proscreve o dever, prescreve a aflição para o porvir. Ninguém há, portanto, que atravesse a evolução sem a experiência conseguida apesar do tributo de amor, para poupar-se ao afligente joeira na dor, a perene mestra e sábia amiga dos corruptos e corruptores, defraudadores, todos eles das leis soberanas. O karma, pois, é a verdade estabelecendo os critérios, os arbítrios do futuro, emboscada em nossa consciência vigilante que, a seu turno, é Deus conosco. O ar fresco da noite, penetrando em lufadas pelas janelas da carruagem, conseguiu acalmar Jerônimo, que parecia angustiado e exaltado simultaneamente. Estancando o carro ante da porta ouvile, saltou ainda esfogueado, e com Francesco se adentrou pela estalagem regurgiante, sorvendo amplo caneco de fino chiante, que fazia famosa a bisca. Transcorridos alguns minutos, e estimulado pelo suave licor cuja dosagem de álcool lhe penetrava o sangue, convidado pelo amigo, ambos saíram na direção do Palácio T, para a ceia e posterior surtida pelas casas de prazer espalhadas pela cidade libertina. Os tocheiros ardentes e as lâmpadas de óleo crepitantes ofereciam à residência de Francesco aspecto festivo.
A movimentação de servos ativos e a agradável música que chegava da Via dei Moro produziam nos moços, excitado pelo vapor alcoólico, estranhas satisfações. O repasto, servido no pátio interno da mansão, próximo a caprichoso repuxo de água cristalina, cantarolante, foi acompanhado de finos vinhos e de alacridade. A anfitrioa, igualmente acostumada às explosões dos sentidos, apesar da sua juventude, proporcionava a Girolamo antevisões de facilidades que lhe seriam oferecidas ali, sem a necessidade da evasão para os centros embriagantes das profissionais do comércio dos desejos. Música, desejo música, gritou Francesco, assolado pelos licores. Rubro e entusiasmado, avançou na direção da esposa e, arrebatando-a com ruído, ensaiou passos de dança ligeira, entre palmas e gritos dos servos e do hóspede, arriando, por fim, exausto sobre a cadeira de alto espaldar, acolchoada e bordada de gobelinos, à guisa do trono, reservada ao dono da casa. Girolamo, conhecedor que se fizera da alma humana pervertida, antegozou a embriaguez do amigo, imaginando apropriar-se de sua invigilante esposa, logo os bons fados lhe permitissem. Sabendo que a melhor e mais eficiente técnica de conquista é fazer-se distante, ignorando a oferta e espiaçando habilmente o desejo daquele que se permitiu arrastar pela viciação, o moço pretextou visita a amigos, dispensando Francesco, que se apresentava incapaz de acompanhá-lo, e com estudada cortesia demandou a via pública. Teria tempo de cuidar de reprochável mulher em momento próprio, sem qualquer perigo para a sua condição de hóspede e de amigo. Toda a cidade vivia naquele agosto o entusiasmo e agitação próprios dos dias que precedem as festas do Palio. Hóspedes chegavam das cercanias das cidades mais distantes e as casas de estalagem, albergue, pensões encontravam-se abarrotados. Os trajes coloridos inundavam as ruas, e os lampiões, presos às paredes ou pendurados sob os arcos das estreitas alamedas e becos, ofereciam claridade avermelhada, contrastando com o luar sonhador e argênteo que a tudo inundava. De taberna em taberna, usufruindo até ao cansaço os prazeres imediatos, Girolamo parecia esquecido dos acontecimentos do dia que ainda não findara. Em um único período diurno, a vida lhe facultara muito conhecer. Desabituado, porém, às cogitações menos vulgares, não se apercebia de que, estando à borda do abismo, aqueles eram os seus minutos finantes de loucura inconsciente. Afogava-se, pois, mais e mais na taça da volúpia, se buscando viver ou tentando finar-se, nem ele mesmo poderia saber. Certo é que após os voluteios noctivagos, refugiara-se em afamado bordel em que a inconsciência o dominara horas sem termo, até o despertar do dia imediato. Sol alto, dorido, cansado, em desassossego. Informando-se do tempo transcorrido, procurou recobrar o ânimo e saiu precípite na direção do lar que o hospedava, procurando justificar a falta em que correra, granjeando o perdão dos anfitriões, sem dúvida igualmente dissolutos. Aqueles eram dias de festa, e em tais comenos se perdoavam todos os deslizes morais sob uma tolerância de falsa compreensão das fraquezas que os nobres se podiam permitir em detrimento das classes desfavorecidas pela cornucópia da fortuna e pela condição do berço.
Depois de refrescar-se confortavelmente e narrar a Francesco a odisseia dos gozos exaustivos da véspera, aceitou o repasto frugal e procurou o leito para recobrar energias vitais, a fim de desperdiçá-las logo mais em nova, diferente dissipação. Eram vésperas da grande festa. A praça do campo, também chamada Contilha, estava ricamente decorada. O palácio público exibia já as bandeiras representativas dos diversos bairros que disputariam o pálio. Coberturas foram distendidas sobre os balcões que circundavam o largo e as cores da cidade, em guarnições de arase bem cuidados, de tecidos valiosos, se encontravam desfraldadas, dando movimento e vida ao local das disputas. Colchões foram espalhados pela periferia circular do campo para forrar as paredes dos edifícios, impedindo-se quedas de consequências lutosas. No centro do picadeiro se aglutinaria o povo, e em volta, na pista aladeirada, a grande moça daria começo à parte mais importante dos jogos. Na torre do Manja, tremulava desde cedo a bandeira da cidade, em vermelho vivo com a loba simbólica. E contrastando com toda a luz e cor, as lajes do campo, divididas em 9 setores, como evocando o governo dos 9, sobressaíam entre as listas longitudinais de pedras brancas. A cidade estava esplendente e as ansiedades espocavam no peito entumecido de júbilos. No solar de Bite, a nobre Beatriz lamentava o consorte ausente. Da azoteia da casa vislumbrava à distância os remotos sinais da Siena augusta e querida. Apesar do conforto que a mima, sentindo-se mais uma vez a sós, nessas constantes ausências do marido, deixa-se consumir por ignoto abatimento. Presságio mórbido atormenta-a, sem poder disfarçar a inquietação, busca o conselho da velha aia que a acompanhou do lar, e fora sua predileta amiga no reduto paterno. Intimamente, espera que o esposo que exponha em Florença negócios esteja a salvo de qualquer mal e retorne feliz aos seus braços ansiosos. Ocorria, porém, infelizmente, que Assunta, nos espaços de tempo em que se via libertada momentaneamente da constrição obsidente do duque, refugiava-se no local em que se fizera comparsa dos hediondos crimes, investindo assim contra aquela que, de certo modo, supunha ocupar o seu lugar. Sumanamente infeliz, o espírito da criminosa assassinada irradiava, com a sua presença nefanda, insopitável mal-estar à jovem sensível, que, desconhecendo a tecedura das questões espirituais e desarmada da prece legítima, aquela prece que dulcifica o coração e ilumina o espírito, recebia as influências perniciosas, intoxicando-se do fluido deletério da malfadada etrusca. Acostumada a um conceito de fé religiosa inoperante, por meio da qual os deveres maiores do crente são resolvidos pelo confessor, a jovem debatia-se na angústia, sofrendo a reação psíquica da adversária gratuita que a sitiava inexoravelmente. Sem outros recursos de que se pudesse utilizar, senão o amor da velha dama de companhia que a procurava encorajar, dissipando-lhe a apreensão, permanecia aflita. Nesta oportunidade, desde que meu esposo saiu do lar, relatou a jovem senhora nervosa, experimento a desagradável presença de um ser intangível que me espia raivoso, produzindo-me indizível mal-estar. Nas últimas horas venho sofrendo sufocante sensação,
parecida à asfixia produzida por mãos invisíveis que me alcançassem. Não pôde dominar a emoção. O choro abundante aljofrou-lhe o rosto em lágrimas quentes. Deve ser o calor, senhora, retrucou a serva apreensiva. Nestes dias do ano muito forte, a atmosfera sobrecarregada pelo pó torna-se quase irrespirável. Tudo isso logo passará, menina. Coragem. Quem já viu assim em outras épocas? Façamos juntas um terço para acalmá-la. Fitando a jovem lívida, a ama, a diligente Vitória, notou-lhe o aspecto ofegante, o suor porejante, resolvendo conduzi-la à alcova. Esfregou-lhe substâncias aromáticas e, chamando uma outra auxiliar, puseram-se ambas a abanar a dama, quase desmaiada. O peito arfava e de quando em quando crispava as mãos, traduzindo tormentoso desespero. Sem saber o que fazer, Vitória recorreu à oração. Erguendo os olhos, cravou-se no crucifixo preso à parede do dormitório. Como de seu costume, tomou de um terço e tentou a comunhão com o alto. A mecânica das palavras articuladas, sem qualquer vibração mental, como se valessem mais pela qualidade do que pelo estado de comunicação interior com o Pai, fazia-se uma litania. Entre mentes, a desencarnada, presa ainda às superstições a se fixara enquanto no corpo, observando que a oração objetivava expulsá-la a seu turno, foi possuída de pavor e desprendeu-se da vítima, partindo dos sítios tomada de angústia incoercível. Beatriz agora esteve liberta dos fluidos melíficos que a venciam, foi acometida de constrangedor cansaço, vindo a dormir. O sono de refazimento é sempre uma bênção. Desprende momentaneamente o espírito, que então se renova, recompõe o equilíbrio orgânico e psíquico, estimulando as forças gastas a se refazerem. A trama outriz da perseguição espiritual apertava as teias que cingiam o invigilante criminoso às suas malhas. No leito, fofo macio, Girolamo estremece. Parcialmente livre pelo despreendimento através do sono natural, seu espírito reencontra o duque que o aguarda na esfera imortal. Vencido pelo abatimento do cansaço, a princípio não tem noção exata do que ocorre naquele estado. Arrastado, porém, pela vítima, tornada sobrestante ímpio, este aflige com os recursos possíveis o desafeto ignóbil. O espírito do senense somente recobra a consciência espiritual após muito esforço, pois que, intoxicado pelos vapores do álcool ingerido na noite anterior, tem também o espírito embriagado. Vendo-se em frente ao tio, deixa-se acometer por incomparável pavor e tenta evadir-se sem o conseguir. Fios invisíveis, poderosos, atam-no ao rival, que, transformado em sicário desumano, zomba das suas venturas e dos poucos valores de que podia dispor para a evasão. Sacudido pelo ódio que destila emanação venenosa, o duque arrasta o sobrinho inerme nas suas garras e leva-o às regiões tenebrosas do mundo espiritual, em cujos redutos experimentava a resultante da loucura que o envelhecia. O medo é verdugo impiedoso dos que caem nas mãos. Produz vibrações especiais que geram sintonia com outras faixas na mesma dimensão de onda, produzindo um intercâmbio infeliz de forças deprimentes congestionantes. A semelhança do ódio, aniquila os que o cultivam, desorganizando-os de dentro para fora. Alçapão traiçoeiro, abre-se, desvelando o fundo do poço do desespero,
que retém demoradamente as vítimas que colhe. Da mesma forma que na terra enxameiam redutos de sombra e dor, vales imensos de desgraçados que se aglutinam por leis de afinidades, valhacoutos de criminosos que respiram a mesma comunidade de omísio em vandalismo desregrado, soltos, sombrios e marginalizados morais, diversas para os que se refestelam na luxúria e participam dos seus conúbios, encontram-se esparsas pela terra e na intimidade das suas furnas, nos lugares pantanosos e desérticos da periferia, comunidades espirituais infelizes que se rebolcam em estertores ou agônicos resultantes da infelicidade que elaboraram, produzindo vibrações de peso específico pelos crimes perpetrados nos tecidos muito sutis da organização perispiritual. Sofrem sem consolo, agridem-se sem termo, esfalecem-se sem consumar os objetivos, afogam-se em sorvedouros que não cessam de arrastar, sem colimar a inconsciência o que seria misericordioso. Ardem em rescaldados abrasadores sem fim. Ultrajam-se em desconforto total. Fogem para lugar nenhum, sem abandonarem os recintos de miserabilidade em que se entrechocam. Atiram-se em despenhadeiros sem fundo, nos quais esperam ir de encontro às lajes que os despedacem, sem consegui-lo. Asfixiam-se em fundos fossos de lama e desejam morrer, morrer no sentido de apagarem a razão, destruírem a consciência, esquecerem que vivem, não logrando êxito. Nenhuma palavra descreve esses verdadeiros infernos que a imaginação religiosa limitou, mas que, no entanto, se multiplicam punitivos aglutinados, os acumpliciados com a impiedade e a perversão dos que sintonizam, por processos de magnetismo poderoso, com os ali refugiados em alongada desesperação. Quanto mais densa a carga mortífera de fluidos venenosos que hajam expelido, enquanto na terra, mais se lhes agregam forças pesadas que os chumbam aos centros interiores do planeta, donde dificilmente se poderão libertar, senão quando soa o clarim da divina misericórdia e corações compadecidos na terra abrem os braços da maternidade para recolherem esses náufragos das antigas excursões carnais, revestindo-os de novo corpo, onde se refugiam buscando, temporariamente, esquecimento, reconsiderando atitudes por meio de expiações acerbas, nas quais a dobrez e a atrocidade se diluem nas células cerebrais, muitas vezes incapaz de construir o raciocínio por limitadas enfermas. Esses excruciados, quando podem desfrutar essa imerecida misericórdia do Pai amantíssimo, escondem-se em corpos doentes e deformados, reaparecendo amolentados e sem meios de comunicação exterior, emparedados na concessão da matéria para fugirem dos comparsas que os tentam seguir para darem longo curso às vinditas vampirizações, conúbios amorosos molestos, assolamento das pungentes penas. Naquelas trevas exteriores, reportadas pela palavra do Mestre dos Mestres, não penetra a luz da compaixão nem o alívio da caridade. Não se conhece a linfa que mitiga a sede, nem a côdega do pão que diminui a fome da aflição. Estranha-se a piedade e não lucila a fímbria de qualquer claridade fraternal. Tudo são dores que a imaginação humana não concebe e penas que nenhuma poesia trágica pode chorar. Incontáveis são nutridos pelos pensamentos que permutam com a terra e que de lá retomam, mantendo as fontes mentais dos homens abastecidas
pela sua vazão peçonhenta. De lá fluem subjugações espirituais, crimes que o despeito engendra, assaltos morais que a inveja articula, as sacadilhas contra a honra e a esperança, vivificadas pelo egoísmo dos que se desgraçam. Chacinas são elaboradas e pavios de guerra são acesos, pois que nesse multifários antros os mais desnaturados e ferozes sobrepõem-se aos outros, criando governos desapiedados, hediondos, onde a justiça da força e da descompaixão aterroriza, esmaga com as patas do poder arbitrário. Dir-se-ia, os que ali se excruciam sofrem ao abandono, esquecido das soberanas leis do amor. No entanto, cada um colherá aquilo que haja semeado, ensinou o Cristo de Deus, o justo e manso amigo dos homens. Escolhido por cada um o tipo de sementeira que melhor lhe compraz, este vê-se compulsoriamente obrigado a colher os frutos da livre eleição. Tais refúgios foram construídos pelas mentes em desalinho dos que chegavam na vida carnal, conduzidos pelo veículo da morte e que despertavam para a realidade, buscando então evadir-se, esconder-se da consciência culpada e gerando vapores densos que os ocultavam, transformando-se em atmosfera própria para os engodos dos enganadores enganados. Acompliciados, muitos continuavam depois da perda do organismo físico, elaborando as comunidades de aflição por própria responsabilidade dos culpados. Mesmo assim, a vigilância do amor constantemente liberta, socorre e remove os que ali se retemperam para futuras lutas, pois que, em caso contrário, com as doses elevadas das lacinantes cruezas de que lhe fazem objeto, se pudessem retornar ao convívio dos homens, imediatamente destruí-los-iam, tal a voragem primitiva de que se tornam portadores. A sabedoria divina os cerceia, unindo-os pelo padrão do mesmo crime, para que entre eles, que se conhecem, praticantes das mesmas abjeções, experimentem o travo do exílio e, posteriormente, lampeje o desejo de tudo esquecer para recomeçar, credenciando-os, assim, a novas experiências. Para um desses redutos, onde agora sofria o duque as ásperas agruras de que Girolamo se tornara responsável, é que ele conduziu o sobrinho a fim de produzir na sua memória espiritual o choque inicial do horror, por meio do qual a sincronização com a região da treva faria o culpado começar a pagar o pesado e duro tributo da regeneração impostergável. Inerme, descomposto, o espírito encarnado foi arrastado ao núcleo de punição devida. E quando sentiu a atmosfera asfixiante e se pôde dar conta do espectro que o vituperava, foi acometido de tão pungente sofrimento que o corpo no leito distante traduzia a dor em gritos, estertores e agitação penosos. O dia marchava alto e a cidade estava em bulha crescente. Sobressaltada pela troada que vinha da peça do hóspede e estando a sós aquela hora, sem soptear o desejo que a fazia fremir, Lucrécia, a anfitrioa desassiciada, resolveu afrontar os códigos da moral e experimentar o risco de qualquer dano, correndo precípite pela recâmara, e vendo o hóspede agônico, avançou audaciosa e o despertou com agitação. Atraído ao corpo, sublime refúgio para os viciados e culpados, Girolamo ergueu-se desacorado, trêmulo, a custo regobrando o controle dos sentidos estiolados.
Vencida a primeira etapa do despertamento amargoroso, dando-se conta da presença da bela mulher, apressou-se-lhe em explicar grave incidente. Devo estar enfermo, gaguejou estremunhado. Desde a saída do meu solar venho sendo vítima de pesadelos incessantes. Em lucidez, sinto-me acoimado por demônios vingadores, e agora dormindo, sinto-me arrastado ao inferno. Meu belo forasteiro, retrucou a arisca e leviandade imperdoável, seu mal deve ser ou ter outra origem. Sorriu generosa, provocante. Acercou-se do moço alucinado, ainda pelo receio, e as sedas farfalhantes roçaram o corpo venal do rapaz. Dela se desprendiam os aromas fortes, luxuriosos, então em voga. Atraente, sabia como utilizar a arma da sensualidade. Curvando-se sobre ele com o pretexto aparente de enxugar-lhe o suor, levou as mãos à face vincada por fundas olheiras que Girolamo apresentava e acarinhou-o. Subitamente abrasado, insensível a qualquer sentimento de gratidão ou respeito ao lar que o acolhia, espiaçado nos sentidos inferiores, os quais muito facilmente dava campo, o ardente senense arrebatou-a e, folgoso, na volúpia de mais um cometimento sórdido, beijou-a demorada sofregamente. O tempo não lhes tinha significação, nem o local, que deveria ser sagrado na condição de um santuário doméstico legalmente constituído. Na paixão que os dois governavam, iam dar curso ao atentado à dignidade quando o moço, febril pelo desejo e lapso pelas perversões contínuas do corpo, escutou a estrídula gargalhada explodir dentro da cabeça. Fulminado pelo desespero, empurrou Lucrécia sobre o leito, segurou-a à cabeça com as duas mãos e chocou-a contra as pedras da parede, como se a desejasse arrebentar. A mulher, surpreendida pelo inesperado insucesso, recuou amedrontada ao fitar o moço repentinamente possuído pela demência. Horrorizada, desceu a escadaria para buscar o esposo no andar térreo da habitação na Baba e explicou-lhe o desalinho do hóspede. Informando do súbito mal-estar do companheiro, Francesco se encontrava no pátio interno do palácio, subiu a escada com celeridade e pôde impedir que o amigo, enceguecido, culminasse naquele transe numa tragédia imprevisível. Talvez tenha se perturbado com o augure, falou-lhe tentando acalmá-lo. Não te deveria ter conduzido àquele local. Estavas agitado e talvez as informações e magias do louco tivessem lhe afetado. Mandarei um servo chamar o médico e logo mais estarás pronto para enfrentar o dia quente para nós promissor. Ante a naturalidade do amigo, Girolamo aqueceu e acalmou-se, prometendo a serenar-se. Não podia, porém, compreender o que se passava. Sempre pudera dominar os impulsos nos momentos oportunos, dissimulando os estados íntimos, mesmo quando comandado por emoções violentas. Até ali, era tido por cidadão honrado e nobre respeitado. Seu título aureolava-o de prestígio e, como cavaleiro, caminhava em destaque ao lado das personalidades de preeminência na cidade. Deveria estar enlouquecendo, e a providência de chamar o médico parecia-lhe acertada. Aguardara naquele momento, reflexionava para viver intensamente a vida noturna de Siena nos dias da festa, e aquela enfermidade parecia disposta a impedi-lo. Não procurara os sogros por desejar que sua presença repassasse despercebida. Planejava visitá-los após o prazer exacerbado, quando já estivesse de retorno, defendendo com este ato a retaguarda. No entanto, pudesse, porém, o leviano ver além da barreira orgânica
enxergaria contraído, carrancudo, o Duque de Bitty, irreconhecível na sua deformação exterior, agressivo, tendo assunto a debater-se nas suas mãos poderosas, enquanto blasfemava, vingador insaciável, desforçando-se naquela que ajudara o amante a arrojá-lo no couro da amargura. As expressões mais sórdidas que escapavam dos lábios contorcidos de Assunta traduziam a fúria de que se via possuída e superlativo desejo de vingança que a resgatava e alucinava. Ameaçava o antigo companheiro em ímpar agonia. Desejando libertar-se, entrou também em agressão, mas, impotente para tanto, por ser responsável consciente pelos delitos de que agora se tornara vítima, renhiu demoradamente e desmaiou nas garras poderosas que a lacinava. Chegando o médico, este surpreendeu-se com a palidez do cliente. Fez-lhe um exame superficial, como era comum na época, e prescreveu-lhe várias duchas, aplicando-lhe uma rápida sangria descongestionante e mais alguns medicamentos cujas fórmulas elaborou. Sugeriu repouso, depois do que poderia tomar um bom cálice de vinho. Os sorrisos varreram a preocupação, encerrando a gravidade da doença. O dia transcorreu morno e ativo. Saindo a pé com Francesco para ligeiras visitas a amigos, ambos retornaram cedo ao palácio, a fim de retemperarem as forças para o bal basquet, que o Duque de Bitty preparara para aquela noite em homenagem às comemorações do dia imediato. Os convites distribuídos anteriormente foram dirigidos a mais de 200 ruidosos senenses e visitantes empolgados com os surpreendentes prazeres que os aguardavam. O Palácio Médici, que em situação privilegiada da cidade, era imensa fortaleza no acme de uma colina, entre árvores astutas e cercado de largo fosso que resguardava os jardins exóticos de rosas variegadas, protegido pela Viale de Emília. A construção, erguida por Cosme I Médici, é vestusta e sobranceira, donde se tem a visão da cidade engalanada. Os salões da herdade seriam abertos na oportunidade, ao grande público para uma alucinante festa de prazer, das que a fizeram célebre em outros tempos. Já não desfrutando do mesmo prestígio do passado, desde a anexação da Toscana à Áustria, os Médici entregavam-se ao gozo, recuperando em dissipação o que perderam em destaque político. As autoridades governamentais, por motivos óbvios, receberam convite especial com o justo destaque a sua condição impunha. Ao lado das comemorações programadas para o dia imediato, revitalizava a festa dos Médici nos comentários generalizados. Não apenas a nobreza e os convidados especiais, mas o povo também, que normalmente se comprimia nos arredores, foi convocado, podendo adentrar-se pelos jardins ao ensejo aberto a todos, para ver o desfile da grandeza e do luxo, enquanto nos seus lares escasseavam o pão e a paz. Conquanto Girolamo fosse considerado pessoa não grata no Palácio Médici, por motivos compreensíveis, a insistência de Francesco e da esposa, que receberam honrosa solicitação, resolveu participar, desde que seria um baile de máscara e que se poderia ocultar o caráter sórdido da aparência social na dissimulação pelo disfarce. Lucrécia, abalada e ansiosa ante o estado do homem cobiçado, com quem não pudera consumar a leviandade, gastou o dia nos aprestos superficiais para o baile. À noite, sobrepairou o dia morno, e quando as estrelas fulguravam no zimbório azul escuro, a cidade, ardendo em tochas reginosas e lampiões de candeeiros, fez-se deslumbrante.
Luminárias especiais adornavam da praça do campo a fortaleza, mantendo luminosa a rota dos convidados álacres ao baile, insorbitavelmente aguardado. A movimentação da via de acesso fazia-se ruidosa, e gentes curiosas se amontoavam nas cercanias da entrada e no grande pátio-jardim de acesso ao palácio em algazarra crescente. As carruagens brilhavam nos vernizes novos e os cocheiros, em trajes de gala, exibiam o luxo dos seus amos embriagados pela febre dos sentidos. Pade, em veludo carmesim e verde, ostentando as insígnias da família, espalhavam-se pelas escadas da entrada que davam a soma ao amplo salão, adornando de flores e tecidos custosos que lhes corriam pelas paredes em festone, combinando a guirlandas aromatizadas. Músicos florentinos e senenses, especialmente contratados, enchiam o ar de melodias. Os anfitriões recebiam os convidados, deslumbrando-os com o excessivo poder econômico de que ainda desfrutavam. Roupas, especialmente confeccionadas em Florença, destacavam tecidos de fina tecedura, ajazeados de pedras preciosas, e as joias femininas encontravam relevo nos adereços, pulseiras, argolas e colares que eram exibidos pelos formosos duques. Meia máscara de veludo disfarçava a beleza sedutora da duquesa. Plumas esvoaçantes sobre o cabelo, artisticamente penteado, completavam-lhe a fantasia. O esposo, em brocatelo dourado, ostentava um jaleco de musseline de seda sobre camisa de amplas mangas bufantes, fazendo sobressair o colar precioso de esmeraldas, adornadas de diamantes raros. Tinha as costas guardadas por longa capa de seda trabalhada sobre brocatelo prateado, que se erguia nos ombros em leque de pedrarias. As calças justas e curtas prendiam as meias longas por meio de um jarretier veludosa, em laço delicado. Os sapatos de verniz com fivela ampla de prata completavam-lhe a indumentária. Uma parruca empoada dava-lhe o toque final, contrastando com a meia máscara de couro trabalhado. Representava o dia. O capitoso vinho de Chipre, os tintos e brancos, o chianti e licores, o champanhe fino em abundância, corriam de pipas espalhadas por toda a parte e sobre o rico buffet artisticamente decorado e ostentado, jarras de prata lavrada, multiplicavam-se os tradicionais repastos. Aqui e ali os famosos doces. Servos trajados desfilavam conduzindo bandejas de prata com frutos secos, aves defumadas ou com as taças de cristal florentino e veneziano de variegadas cores, atendendo aos pares que avulteavam pelos salões ou que aspiravam o puro ar da noite constelada. As melodias embriagantes falavam de sensualidade e prazer, combinadas emoções que davam curso a desgovernos cujas consequências, sempre imprevisíveis, arrastam as loucuras e insensatez de toda a espécie. Quando o coche em estilo rococó, pertencente a Francesco, os conduziu a ele, a esposa e Girolamo, este, dominado pelas expectativas amplas da embriaguez do gozo, tinha os olhos faiscantes. Cobiçava introduzir-se naquele reduto onde era detestado e espiaçado pela inveja dos poderosos. Esperava ter agora a oportunidade de dar vazão ao unimo da ganância. Indubitavelmente, o moço senense era garboso e possuía aplombo fascinante.
Seus olhos, coruscantes, negros e grandes, faziam-se guarnecer por longos cílios escuros com sobrancelhas espessas e bem traçadas, adornando-lhe a face morena e máscula, o que lhe dava um aspecto de ser mitológico, possuidor de grande força magnética que atraía, qual mel, as formigas, os espíritos torturados pela lubricidade dos desejos carnais. No coxe forrado interiormente de cetim, cada um aspirava a maior soma de liberdade para usufruir o ensejo de gozos mais violentos e arrebatadores. Lucrécia, ferida nos sentimentos feminis, esperava espiaçar o ciúme em Girolamo, flertando com outros convivas. Francesco, igualmente ávido de efervescências emocionais, fustigava-se pensando como libertar-se da esposa e Girolamo. Desimpedido, cobiçava o mais amplo quinhão da noitada de extravagância e desregramento. Assim, logo se adentraram, justificaram-se uns aos outros, procurando cada qual a sintonia do prazer mais apetecível. A festa transbordava alegrias e se desdobrava envolvente. O baile deveria ser interrompido a meio para a apresentação de um espetáculo bufô com teatro ligeiro e de contorcimento, facultando recreio e descanso aos convidados. Entre as árvores, no parque majestoso, armara-se adredemente um tablado que, agora feericamente iluminado, atraía todas as atenções. Música suave de corda e pífaros continuava embalando o ar ameno da noite avançada. Cantores regionais e atores contratados de Milão, Veneza e Florença se exibiam entre aplausos estridentes e gargalhadas que se misturavam às primeiras explosões de embriaguez chocante, na qual o homem desvela o íntimo primitivo, cercado pelas convenções sociais e educacionais, desabrindo-se nesses momentos em que se permitiam cenas vandálicas e vulgares. Uma das surpresas era constituída pela apresentação de jovem cantora popular paduense que emocionava com a doçura da voz e a fragilidade da aparência. Dizia-se mesmo que vários homens se arrojaram aos pés, cobiçando-lhe o amor. No entanto, na sua vida nômade com os zíngaros que a custodiavam, a ninguém permitira o licor da juventude, nem o perfume estonteante do êxtase. Alguns acreditavam que os ciganos a haviam raptado na infância, vingando-se de algum nobre que lhes caíra no desagrado, culminando por amarrarem-na como filha predileta da Grey. Supunham outros que nascera em Pádua, e tudo eram imaginações para aureolarem o seu nome de magia. Alguma vida fora deceptada no silêncio da noite e nas armadilhas da impiedade para deixar livre o caminho da jovem. Exibia-se no colorido alegre dos seus trajes, com a cabeça resguardada por duas longas tranças negras de cabelo com fios de ouro, caindo-lhe sobre o colo, adornado de colares e trancelim reluzente. Tomando-o da chitarra, ornada de fitas de seda brilhante, assentou-se no centro do proscênio e, ante o natural silêncio que a sua presença modesta e romântica impôs, dedilhando um instrumento harmonioso, começou a cantar. A melodia, que lembrava um gorjeio, balada de amor e tragédia, madrigal de dor e ternura, que traduzia a crueza dos dias que se viviam, dominavam em notas vibrantes para cair de súbito em pianíssimos comovedores. Eu era débil rouxinol que a fantasia do canto embriagava. Cantava à luz do dia ao sol o festival de amor que me abrasava. Ventura infinita me invadia a vida, a dor em mim era desconhecida. Sonhei voar contigo no céu lindo. Éramos falcão e destroçantes. Minha alegria, a vida me roubaste. Ó desgraça, por amar-me tanto.
A melodia chorava e pulcra a visita que o desejo infrene falcão impiedoso destruíra. Conquanto estivesse o auditório referto de pessoas de costumes reprocháveis, a canção da jovem parecia retratar uma visão desconhecida por aqueles seres acostumados às paixões violentas, conseguindo, pelo inusitado, acalmar-se momentaneamente a sede da luxúria e do vinho. Jerônimo, por circunstância óbvia, lembrou-se de Assunta. Pareceu-lhe no momento que, no auge da juventude e nos primeiros lances da sedução, conseguira amá-la. Era um amor selvagem, feito de ímpetos e ânsias, mas possivelmente amor. Aliás, ele não sabia o que era o amor, além do fustigar das explosões do desejo. Ignorava o sacrifício e a renúncia, desconhecia a arte de esperar e nunca se permitira ceder, senão para retomar adiante. Assunta reapareceu-lhe nas recordações e por um instante experimentou lampejos de remorso, como se lamentasse ter feito o que fez. Como se o frescor da noite e a melodia o humanizassem, deslocou-se psiquicamente do ambiente e voltou à colina de San Miniato, onde trucidara com punhaladas contínuas a infeliz amante. Desvaneava, emocionado, quando escutou a gargalhada. Arrepio violento o sacudiu. Despertou estremunhado, ergueu-se e demandou o solar para sorver amplo vinho. A doce voz continuava modulando o estribilho da canção. Ó ventura de amar e tanto, triste manhón de la mala mía, me roubaste el cielo y el encanto. Pávido e trêmulo, arrebatou um copázio que espumava sobre uma bandeja em exposição e sorveu desesperado. No íntimo, porém, sobrepondo-se ao aturdimento, continuou a escutar a gargalhada sardônica, acompanhada de objurgatórias e impropérios. Não fugirás, assassino! 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 Ladrão de vidas! Falcão destruidor! Sentindo o peito arfante e o espírito atroado, continuou a beber, buscando fugir da agressão mental, esquecido do baile, da vida, evadindo-se até que o torpor alcoólico o vitimou desacordado. Estabelecera-se ali, em definitivo, a obsessão.